Olá, amigos. Olá, Thelma. Tudo Olá, bem? tudo Sejam bem, todos, graças a Deus. sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um programa do livro que nós estamos estudando, o livro Missionários da Luz. Estamos agora na segunda parte do capítulo 15, que vai falar sobre um fracasso, né, um fracasso na tentativa de uma gravidez. Mas antes, Thelma vai recordar o que a gente viu para a gente dar continuidade aí a essa parte do estudo. Então, a gente viu aí, né, que logo depois daquele processo do Sigismundo, foi uma situação bem diferente da que está ocorrendo agora, né? André Luiz é oferecido a ele, aliás, uma oportunidade de acompanhar outros casos, né, diferentes daquele, para aprendizado dele, né? Então, Alexandre intervém junto a Apuleio, perguntando se não tinha outros casos onde ele pudesse estar apreendendo melhor a experiência, vivenciando outras situações diferentes daquela de Raquel. E aí Apuleio lembra desse caso, né? E André Luiz vai estar vivenciando essa experiência de Cesarina, que é a moça que está grávida de 7 meses. No entanto, ela tem uma vida totalmente desregrada, voltada para os vícios, para as diversões, né? E esse bebê que está ali em gestação, num período já bem crítico, né, avançado, está correndo o risco de um aborto, né, espontâneo ou inconsciente, né, as duas coisas aí, né, que vai redundar em débitos, talvez, André Luiz não vai falar sobre isso, mas a gente sabe, né, que vai estar trazendo para ela consequências bem funestas para o futuro. E é isso, e a gente hoje vai continuar, né, Márcia? Aí, Márcia, Vamos continuar. a continuação desse caso, né, dessa situação onde não temos aquela proteção que Raquel vivenciou lá no capítulo 14. É, a gente viu, né, Thelma, que o lar de Raquel e Adelina era um lar que tinha culto, né, um lar de proteção, era um lar de prece, né, que eles faziam prece, principalmente quando eles falam o quarto do casal, né, o ambiente do quarto do casal. E essa casa, essa residência, ou pelo menos o quarto em que não, a gente vai ver que na casa não é dela, ela está ali de favor, mas a gente vai ver que esse ambiente onde ela vivia, esse quarto dela, não é um quarto muito protegido, né? Pelo contrário, né? Ela era bem influenciada por entidades meio com pensamentos muito mal, né? É, Do mal. e é importante a gente falar que foram trazidas por ela mesma, né? Porque Exatamente. ela sintonizou com essas entidades e que agora está vinculada, né? Inclusive, foram as que influenciaram a separação do companheiro dela e agora estão influenciando bastante para que ela perca esse bebê, para que ela não tenha que ficar dividindo as suas atenções com uma outra criança em vez de ajudá-los, né? Então, é nesse cenário que nós estamos aí para continuar o nosso estudo. Isso mesmo. Então, vamos lá na segunda parte. Vamos lá, Márcia. E aí eles estão na casa, né, eles estão observando, e nesse instante a Cesarina entra no quarto, seguida, né, desses espíritos construtores que estavam ali velando pelo bebê, que se chamava aqui por André Luiz, chama-se Volpini, que é o reencarnante. Enquanto que ela que é o reencarnante, enquanto a senhora se sentava. Agora aqui eu fiquei na dúvida, Cesarina entrou no quarto, mas eu acho que é a amiga dela, Thelma, tem alguma coisa aí que eu acho que nós aqui. Enfim, que agora eu vamos, enfim. Ele vai, André Luiz, vamos ver aqui, vamos ver. Nesse instante, André Luiz está contando, né? Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpini, o reencarnante. Enquanto a senhora, ela mesma, está certo, é a Cesarina, enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, ela mesma, ela estava se arrumando para sair, né? Dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Então, quer dizer, eles já estavam ali, esses construtores, como a gente via, né, os mesmos construtores que também ficavam com Segismundo,
e que acompanham ali esse processo da gravidez, né? Então, eles estavam ali junto dela e quando chega Apuleio e André Luiz. Aí um deles disse para o Apuleio: infelizmente, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. A nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, e indicou aquelas entidades que nós vimos ali, né, a estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis. Enorme é a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbio às vibrações desordenadas do plano mental. Vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Então, quer dizer, esses espíritos não arredaram o pé um instante de perto dela, por mais que tentassem ali com ela e tentando a proteção desse feto, né, desse bebezinho que estava ali. Mas ela tinha, né, uma vida desregrada, bebia constantemente, entregava-se a prazeres do sexo, e ela já estava já numa gravidez avançada, não que isso seja proibido, né? Não é isso que nós queremos colocar, mas a questão quando ele fala ali de abusos de toda a sorte, né, Thelma? Porque, na verdade, a gente vai ver mais à frente que ela escondia a gravidez, ela não queria que aparecesse a A proeminência da gravidez. barriga, né, para que ela pudesse atrair os interessados, né? Então, são pessoas que a gente percebe que vivem, né, em ambientes de boates, de festas, de noitadas, né, baladas, e é por isso que nós dissemos no início que são situações bem comuns de a gente perceber isso, né, de uma maneira imatura nas pessoas mais jovens, nas pessoas que não despertaram para esse compromisso, né, o compromisso da mãe, da maternidade. Não, Márcia, que a gente tenha que viver numa enclausurada, numa Não, não é isso. não é isso. É nós termos cuidado conosco e com o bebê, porque pelo que a gente acompanhou quando o André estava lá trazendo as informações sobre Raquel, quanta delicadeza, quanta atenção, quanta situação que a gente nem se dá por conta, né? Quando estão programando toda essa fixação, né, do feto, esse desenvolvimento. No caso dela, foi todo esse período todo conturbado, desde o início, né? Porque a gente viu no outro programa que eles disseram que há 6 meses, né, eles estão atuando Exato. para que esse aborto aconteça. Então, durante toda a gravidez, então imagina o sofrimento dessa entidade e futuramente isso vai repercutir no perispírito dela, né? Eu fico pensando também, Thelma, tudo isso, esses excessos causando mal a ela também, ao bebê, e pelos 2 abortos que ela já Ela tinha já provocado, já né, veio fazendo as inconscientemente, ela já devia ter também um organismo já graças. fragilizado, Sim, sim, sim. né? Então, é difícil. Então, a gente vê aqui a benevolência desses espíritos, o esforço Uhum. que eles fazem para poder sustentar Cesarina e o seu filhinho que estava ali. Pois é. Vamos lá. Apuleio ouviu as graves notificações, né, dos espíritos construtores que estavam ali com ela e falou: já sei o que se projeta para essa noite. Quer dizer, ele já tinha noção do que ela queria fazer de noite. Uhum. Sim, considerou o interlocutor, apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi,
que demonstravam absoluta ignorância da nossa presença. Então, aqui a gente também vê que eles eram tão inferiores que eles não conseguiam ver a presença de André Luiz e de Apuleio ali. Uhum. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres, demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos, como a Thelma falou, né, para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliada pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder a minha surpresa e compaixão. Esse momento aí eu me emocionei muito estudando, né? Então a gente vê que aquelas entidades não saíam de perto dela, Uhum. ali o tempo todo, né, influenciando, vai mesmo, tem que sair, tem que, né, ter liberdade. E é aí que nós estamos, né, Thelma? Mais uma vez a gente gosta de estar chamando atenção, né, que a gente visualiza e sabe, até por informações, né, de situações bem similares que a gente vê. E tudo isso por falta de comprometimento com a missão materna, né? Porque uma das maiores missões que Deus nos oferece, se não disser, podemos dizer que a A maior, né, maior, é a maternidade, porque nesse momento nós somos co-criadores, né? Estamos ali a serviço de Deus, secretária de Deus, digamos assim, né? Nos exatamente, servindo de instrumento para que um espírito possa reencarnar. Então, o grande débito que ela está contraindo é justamente com ela mesma e com esse espírito, né, que ela já impediu, que é o mesmo espírito, 3 vezes de estar possibilitando a ele um recomeço. Isso é grave, né? exatamente. Isso é muito grave. Então Então, vamos vamos lá. lá. E aí agora André Luiz vai nos dizer como é que ele via esse feto. Então, o caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado na casa de Raquel, que era do Segismundo. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, quer dizer, estava arroxeado o feto, né? Revelando dilacerações, quer dizer, algumas coisas já dilaceradas, algumas partes. Né? Uhum. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi, pela intensa normalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apulei-o, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver, nesta noite a organização fetal será expelida até amanhã. Quer dizer, o bebê já estava em Em sofrimento ali. sofrimento. Olha, nem se alimentar bem, porque o alimento que Já ela estava contaminado. já não chegava até ele. Uhum. Então, até se por acaso ele nascesse, quem sabe Em esse que bebê já condições? veria em que condições ele viria, não é? Sabe o que eu estava me lembrando daquele capítulo lá no início do livro, onde ele fala, né, dos vibriões que eram Uhum, se formavam ali no organismo daqueles companheiros que usavam da bebida, né, usavam do sexo. Então, aí, no caso, esses vibriões estão sendo formados dentro do ambiente gestacional, né? Ali toda a exatamente, placenta já está sendo assediada por eles. Então, imagine a situação espiritual que se formava, dando consequência a essa mancha violácea que demonstra que o bebê já estava
em sofrimento, né? E prestes ali a um aborto inconsciente. Exatamente. Então, vamos lá. Depois de pensar alguns momentos, o Apuleio, né, fala: vou tentar o derradeiro recurso. Quer dizer, ele vai tentar um último recurso para salvar aquele feto, aquele bebê. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã, de futuro, não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Então, num gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, quer dizer, sobre a testa dela, né? Que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. Quer dizer, eles aproveitaram que a senhora era bem suscetível à influência dos espíritos, graças a Deus, Não espíritos do estava no bem, mesmo nível, né? não estava no mesmo nível vibratório que a Cesarina, e aí ele coloca a mão para que ela possa influenciá-la naquilo que ela vai dizer a Cesarina. Né? Uhum. E aí ela fala para Cesarina, né, a amiga: minha amiga, eu estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se exceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse a uma filha, e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas, se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam a Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado, que não podemos nem registrar aqui. Quer dizer, Thelma, ela está ali tentando envolvê-la em amor, em conselhos, e o que aquelas entidades fizeram? Abraçaram Cesarina, para que ela não conseguisse, né, Ouvir ouvir. e se raciocinar, refletir, né? Então, obnubilando ali a mente, né? O sentimento. Por quê? Porque ela já era presa deles. Lembra que ela estava, eles disseram, Uhum, que ela estava 90% envolvida por eles? Então, aí, exatamente. então a gravidade da obsessão, que ela vai aos poucos, envolvendo a criatura sutilmente, aparentemente é a própria criatura que está pensando, está agindo, mas está ali sendo manipulada, e o grande perigo, né? Porque a gravidade vai se estendendo e correndo risco, ela também risco de vida, porque a gente sabe que Exatamente. uma gravidez nesse nível, a gestante corre risco de vida, né? Uhum. Bom, e aí a interpelada, quer dizer, a Cesarina, né, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje e não posso faltar. E aí a Cesarina fala para ela: não concordo, Cesarina. Não, é Tornou, a né? Francisca agora. Desculpa, então a Francisca fala para a Cesarina, desculpa. Então ela fala para ela: eu não concordo. Nem eu Apuleio ainda influenciando, né? Não estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Eu quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender
não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera, quer dizer, não analisa o futuro, né, as consequências dos seus atos? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade, quer dizer, não se demovia em nenhum centímetro dos propósitos dela, né? Não se deixou envolver, né, pelos conselhos. Muito triste, né? A gente fica com muita compaixão dela, certamente, né, por essa Essa ignorância, ignorância toda, né, Thelma? se violentando, né? E pelo espírito também, que mais uma vez está correndo perigo. Bom, 2 horas durou a conversação. Olha só, olha, Francisca tentando demovê-la ali por 2 horas, na qual, e olha, Apuleio ficou ali influenciando, né? Na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel buzinou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga, desapontada, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. Nossa, ela realmente não tinha tempo aí, né? O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecendo, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E, olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. Então, aqui eles tentaram de tudo, mas ela não quis saber. E a gente vê que os espíritos ficam tristes, né, Thelma? Até ele vai falar isso depois. Olha, triste, Apuleio, né? Porque nada mais podiam fazer, né? Os espíritos respeitam o livre-arbítrio de todos nós, né? Deus respeita o livre-arbítrio. Nós, em momento algum, somos violentados naquilo que nós decidimos fazer. Por isso que é perigoso as escolhas mal feitas, porque a consequência virá. E nesse caso aí, eles não tinham mais nada a fazer. Estava decidida. Você vê que perderam 2 horas na conversa, né, na persuasão ali da Da Cesarina. Francisca com a Cesarina, mas nada foi, porque a influência das trevas ali, dessas entidades, estavam muito fortes, né? Muito envolventes. Então, não é que o mal tenha vencido o bem, mas ela escolheu assim, né? Exatamente. Então, eles retiram o espírito. Então, nesse momento aí, fica só o corpo, né? O feto ali, e o espírito vai ser resguardado, porque nada mais tinha a fazer, quer dizer, dando a entender que a gestação também ia chegar ao fim, né? Exatamente. E vamos lá, né? Vamos Como ver como não é que ele vai. existe corpo sem espírito, né? Então a gente vai entender que o aborto, né, vai ocorrer, né? E aí a gente também sugere, como sugerimos da outra vez, que vocês leiam, né, as perguntas entre mais ou menos. A 357 do Livro dos Espíritos, ele vai falar das consequências do aborto, mas antes dela, ele já vai falar sobre essa questão da união, né, do corpo com o espírito, e vai falar do que acontece com o espírito depois que ele é abortado, né, para onde como é que ele vai para novas experiências. E nós vamos ver isso, né? Vamos adiante para ver como é que vai ser. Uhum.
O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Né? A gente viu Apuleio, todos eles tristes ali. Né? Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta, né, e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. E aí Apuleio fala para o André Luiz: mantenha-se indefensiva. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe descrever as paisagens tristes. Bom, aqui, né, desculpa, agora o André fala. Não nos cabe descrever as paisagens tristes, desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Então, aqui me chamou a atenção, né? Primeiro, que todos esses ambientes nós vamos estar na companhia, né, de vários espíritos que estão ali aproveitando, como todos os encarnados que estão lá. Mas eu acho que o ambiente era tão pesado ali que Apuleio fala para o André, né, Thelma, mantenha-se em defensiva. E ele diz que o André não tinha tanto tempo de desencarnado. Então ele diz, né, que poucos os desencarnados né, como ele, né? têm condições de estar no ambiente daquele, para ajudar alguém, né? Uhum. E nesse momento aí ele não devia baixar a guarda, porque se qualquer movimento menos no sentido de segurança espiritual, ele poderia se deixar envolver por esse conjunto de espíritos ali grosseiros, né, que estavam sendo atraídos nesse ambiente. E a gente fica sabendo, Márcia, isso é comentado em alguns livros do André Luiz, né, dos ambientes dos bares, dos motéis, é, dos lugares onde tem essas músicas barulhentas, onde o álcool está presente, onde em alguns lugares até a própria droga é oferecida, né? A gente sabe que cada lugar desse é frequentado por espíritos trevosos mesmo, que estão a fim de saciar os seus vícios, né? São aqueles espíritos muito materializados Muito ainda, né? Que ainda materializados. sentem prazer de sorver da gente essas emanações do álcool, das drogas, né? Do fumo. Porque a gente pensa que a gente, quando desencarna, a gente vai logo para o mundo espiritual, né? A gente vai para o mundo espiritual, mas a gente continua na Terra, aqui Exatamente. nos lugares que nós gostamos de estar, né? Porque ainda estamos envolvidos por aquela ideia de que estamos materializados, então estamos encarnados. Então, muitos desses espíritos não sabem que desencarnaram, eles estão ali curtindo, né, os ambientes que eles gostam, e é um ambiente muito pernicioso no âmbito espiritual, principalmente uma mulher grávida, né? É. Enfim, vamos em Bom, frente. e aí Apuleio aproximou-se, né, da Cesarina e retirou o espírito de Volpini, que a ela se abraçava como uma criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista, mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico,
observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Então, aqui a gente vê que, se a gente voltar lá para o capítulo 13, a gente vê o trabalho que foi ligar espiritualmente Segismundo à mãe e ao feto. Então, aqui, Apuleio tem o trabalho inverso agora. Ele teve que desligar o espírito daquele feto. De maneira súbita, né? De maneira súbita, retirar ele já semiconsciente, porque ele não tinha a menor condição de ter consciência dali do que estava acontecendo, e até porque iria sofrer, e que André Luiz o levasse. E mais, apesar de tudo, o cuidado do Apuleio com toda a organização física da mãe, porque ali ele retirou em espírito aquele, né? E nas perguntas do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que Kardec, quando pergunta aos espíritos, quando não tem um espírito, aquele bebê que está ali, ele falou: como é que um ser vai viver sem espírito? Ele vai morrer. É uma massa, né? É uma massa ali, ele vai nascer morto, né? Então, aqui, ele tinha todo um cuidado de cuidar também do organismo da cesarina, para que ela pudesse continuar encarnada, porque a gente vai ver no próximo slide que o aborto vai acontecer, e que a mãe pode desencarnar, pode morrer. Né? E uma coisa interessante que ele fala aí, Márcia, ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade que lhe foi oferecida. Quer dizer, porque ela já perdeu muito, né, Thelma? Ela já perdeu, né? A gente não sabe a idade dela, não sabe quanto tempo ela vai ter, né? Qual é o período do fluido vital que ela tem para vivenciar nessa vida, mas ela está perdendo a oportunidade valiosa da bênção da reencarnação. E a gente não vê tantos fazendo isso, né? Desvalorizando a própria vida, né? Achando que a vida é o gozar, é o aproveitar, né? A gente vê muitas pessoas agindo assim: eu quero aproveitar a vida. E se eu morrer amanhã? O que eu aproveitei? Então eu tenho que aproveitar. E o aproveitar a vida não é dessa forma. Só essas questões materiais, essas questões dessa vida de prazer daqui, sem nos ligarmos, né, que existe uma vida espiritual. E mais, né, Thelma, como a gente já falou ainda há pouco, ela já vinha de 2 abortos, ela vai agora para um aborto, né, de uma criança de 7 meses. Quer dizer, esse organismo físico dela, e é como a Puleio fez aqui, né, uma luta incrível para que ela possa continuar viva, ainda para aproveitar a experiência dela. Né? Quem sabe ela desperte, né, ainda em tempo de reorganizar a sua reencarnação e continuar, né? Mas isso vai trazer muitas situações aí que a gente não vai saber da história, mas que possamos pensar, né, que ela tenha um momento de reflexão, quem sabe, né? Pois é, então André Luiz termina aqui, ele quer voltar para saber o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a Cesarina, né? E aí, nas primeiras horas da manhã, André Luiz falando, ele volta à residência da Cesarina. E com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Adelino influenciara, a Francisca, perguntando-lhe o que desejaria saber, o que o André queria saber. Ela acabou que a vizinha perguntou. Cesarina explicou a matrona preocupada. Na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabara de dar à luz a uma criança morta. Então, quer dizer, ela deu à luz, mas já não tinha mais um parto prematuro de uma criança morta. Vezes, né? A criança fraquinha e que não resistiu. E aí, Márcia, o que fica de lição para nós nesse capítulo tão maravilhoso, né, de ensinamento? Pois é, né? Eu fico pensando aqui da gente pensar, né?
foi um aborto espontâneo, né? Que a gente estava aqui refletindo sobre isso. Com certeza não, foi um aborto que não foi, Provocado. vamos dizer assim, conscientemente provocado, mas foi um aborto provocado Quer dizer, pela leviandade dessa mãe, né? Com tudo que ela fez com a vida dela, que ela está pondo em risco a vida dela também, e a vida do bebê. Né? ela inconscientemente ela provocou, né? Exatamente. Ela provocou. Então a gente vê aí a responsabilidade de todos nós diante da vida, diante da maternidade, diante das missões que Deus nos oferece, seja ela qual for, mas principalmente a missão maternal, né? Que é uma oportunidade bendita de nós estarmos ajudando outros espíritos a estarem no mundo físico para prosseguir a sua caminhada, porque sem a reencarnação nós não podemos retornar, né? Não podemos recomeçar. Então, é lamentável, né? Essa situação e que a gente não sabe se o nome dela verdadeiro era, certamente não era, né? São nomes que são colocados para São estar sendo... fictícios, né? Mas assim, Mas o são André Luiz histórias nos fala. verídicas. Isso, São o André Luiz histórias... nos relata que todas as histórias dos livros dele são histórias verídicas, lógico, trocando os nomes das personagens, mas são histórias verídicas. E como quantas cesarinas existem, né? E Não é? até nós mesmos aqui, né, Thelma, que hoje estamos encarnadas no sexo feminino, mas a gente não sabe a nossa vida pregressa, o que Sim, nós já podemos já ter feito nesse mesmo sentido, não culpando nem cesarinas e nem outras, porque nós não sabemos o quanto nós mesmos já causamos nessa questão, né? E a gente vê aí as diferentes legislações em relação ao aborto, e é tão sério e a gente não o tem essa importante, consciência, né? o importante é a gente ter certeza da vida futura, sabermos, Exatamente. né, que nós estamos hoje escrevendo o nosso futuro amanhã, né? As nossas escolhas, as nossas consequências, as nossas escolhas vão gerar consequências, né? É. Graves ou não, mas boas ou ruins, de acordo com aquilo que a gente, né, está Uhum. resolvido a fazer, seja por ignorância, seja por falta de conhecimento, mas sempre é tempo de nós estarmos atentos, né? Acordados para a vida, nós precisamos estar. Né? E mais, né? Ter a certeza que mesmo cesarina, com certeza, nunca estará desamparada. Não, não. Sempre terá aqueles que a influenciarão para o bem, se ela se deixar influenciar. Que o espírito do bebezinho Volpini também está sendo amparado, foi levado para uma casa de socorro que vai cuidar dele. Então, o amparo da espiritualidade é imenso por nós. Então, e que com certeza Cesarina terá outras oportunidades, se não nesta encarnação, numa próxima ou numa outra, para ela poder reverter tudo isso que ela fez a ela mesma e a esse, né, no caso, a esse espírito que tentou voltar, né, através dela. Então, com certeza, o Pai de infinita misericórdia por nós sempre nos dá a oportunidade de um recomeço, Com sempre. certeza. E que nós possamos, né, refletir muito sobre isso, aprender essa lição, termos em mente esse amor de Deus para com todas as suas criaturas, né? Dando É isso sempre uma aí. nova oportunidade, uma nova chance àquele que se propõe, né, a estar aproveitando a oportunidade. E Vocês até, fiquem com Deus, né? Até Thelma, até semana que vem. Nós vamos começar um capítulo novo semana que vem. Que todos fiquem com Deus. isso Que, né, mesmo. espero que estejam gostando de estudar conosco, né? Que estejam interessados em continuar e a gente se vê. Isso mesmo, a gente se vê, a gente se encontra e até semana que vem, Márcia, até semana que vem, nossos amigos queridos, estejam aqui conosco, que nós adoramos a companhia de vocês. Até É lá, se isso, ó. Deus quiser. Tchau, Beijos no Márcia. coração de vocês. Tchau, Thelma. Tchau, tchau e até mais.